Eles caçam criminosos pelo espaço inteiro, mas o maior inimigo deles sempre foi o próprio passado. Cowboy Bebop parece à primeira vista apenas um anime sobre caçadores de recompensa vivendo aventuras espaciais, tiros, explosões, naves, criminosos, mas por trás da estética cyberpunk e da trilha sonora lendária existe uma história profundamente melancólica, porque no fim, Cowboy Bebop é sobre pessoas quebradas tentando continuar vivendo. A história acompanha a tripulação da nave Bebop em um futuro onde a humanidade colonizou o espaço, mas nem toda essa evolução tecnológica foi suficiente para resolver os velhos problemas humanos, a solidão, a traição, o arrependimento e o vazio. Spike Spiegel, protagonista do anime, aparenta ser alguém despreocupado. Ele passa a maior parte do tempo dormindo, fumando ou tentando conseguir dinheiro suficiente para pagar o jantar do dia. Mas existe algo estranho nele. Spike vive como alguém que já morreu faz tempo, como se estivesse apenas esperando o passado alcançar ele novamente. E conforme o anime avança, entendemos o motivo. Antes da Bebop, Spike fazia parte de uma organização criminosa ao lado de Vicious, seu antigo melhor amigo. Os dois eram parceiros inseparáveis, até Julia aparecer. Julia era namorada de Vicious, mas acaba se envolvendo secretamente com Spike, e é nesse momento que tudo desmorona. O carinho entre os dois homens vira ódio, a amizade vira perseguição, e Spike passa a carregar esse passado como uma ferida que nunca cicatrizou. Mesmo acreditando que Julia esteja morta, ele continua seguindo pistas sobre ela, como alguém incapaz de abandonar aquilo que perdeu. E Vicious talvez seja um dos antagonistas mais interessantes dos animes, justamente porque ele não representa apenas um vilão, ele representa o passado do Spike, violento, cruel e impossível de esquecer. Mas Cowboy Bebop não é sobre o Spike. Cada personagem da Bebop parece estar fugindo de alguma coisa. Jet Black, por exemplo, é o homem que mantém aquela nave funcionando. Ex-policial, racional e extremamente paciente, ele tenta agir como o adulto responsável da equipe, mas também carrega suas próprias dores. Jet perdeu o braço durante uma investigação e acabou sendo traído pelo próprio parceiro dentro da polícia. Além disso, foi abandonado pela mulher que amava sem sequer receber uma explicação, e talvez por isso que ele seja tão preso ao passado. A obsessão dele por bonsais diz muito sobre isso. Enquanto tudo muda ao redor, Jet tenta cuidar e controlar pequenas coisas que ainda consegue manter vivas. Já Faye Valentine talvez seja a personagem mais trágica do anime. Ela aparenta ter pouco mais de 20 anos, mas na verdade ficou congelada por décadas após um acidente. Quando acorda no futuro, descobre que perdeu tudo, a sua vida, seu tempo e suas memórias. Faye não sabe quem era, não sabe se tinha amigos, família ou alguém esperando por ela. E ao longo do anime, ela tenta desesperadamente encontrar algum vestígio da própria identidade, até que em determinado momento recebe uma fita gravada por ela mesma antes do acidente. E essa talvez seja uma das cenas mais emocionantes de Cowboy Bebop, porque pela primeira vez, Faye consegue enxergar quem ela já foi, mesmo que aquela garota da fita pareça uma completa desconhecida agora. Então temos Ed, provavelmente a personagem mais diferente dentro da Bebop. Ed é uma hacker extremamente talentosa, quase como uma criança gênio vivendo no caos daquele universo. Seu jeito excêntrico e energético parece contrastar completamente com o restante da tripulação. Mas talvez Ed seja justamente o coração da obra, porque diferente dos outros personagens, ela não vive presa ao passado. Spike vive preso em Julia, Jet vive preso nos arrependimentos e Faye vive presa nas próprias memórias perdidas. Mas Ed simplesmente vive, talvez porque ainda seja jovem, ou talvez porque Cowboy Bebop queira mostrar que o passado só se torna uma prisão quando deixamos ele definir completamente quem somos. E é impressionante como o anime consegue trabalhar tudo isso enquanto aparenta ser episódico e despretensioso. Os 26 episódios seguem quase como a própria vida, bagunçados, aleatórios e cotidianos. Nem sempre existe uma grande missão ou uma narrativa linear. Às vezes acompanhamos apenas pessoas tentando sobreviver mais um dia. E talvez seja exatamente isso que faça o anime parecer tão humano. Além da profundidade filosófica, Cowboy Bebop também é incrível na construção do seu universo cyberpunk. As cidades são violentas, decadentes e cheias de vida ao mesmo tempo. Existe tecnologia avançada por todos os lados, mas os personagens continuam emocionalmente destruídos, como se o futuro tivesse evoluído tudo, menos as pessoas. E claro, é impossível falar de Cowboy Bebop sem falar da trilha sonora. As músicas compostas por The Sad Belts praticamente definem a identidade do anime.
Jazz, blues, bebop, rock e até samba aparecem durante os episódios, ditando completamente o ritmo emocional das cenas. A trilha não está ali só para acompanhar, ela conta a história junto com os personagens, e a abertura Tank talvez seja uma das intros mais importantes da história dos animes. Tudo explode ao som de jazz, os tiros acompanham a bateria, os movimentos de Spike seguem o ritmo da música, e em poucos segundos o anime já mostra exatamente o que ele é. Ele é caótico, elegante, é violento e melancólico. Isso é Cowboy Bebop. Um anime sobre espaço, criminosos e caçadores de recompensa, mas principalmente sobre pessoas incapazes de escapar de quem já foram um dia. E talvez por isso que o final da obra seja tão marcante até hoje, porque no fundo todos aqueles personagens continuam procurando a mesma coisa, um lugar onde finalmente consigam deixar o passado descansar. Muito obrigado se você assistiu até aqui e até mais, Cowboy do Espaço.